No vídeo de hoje, nós vamos aprender a importância de termos uma reserva de emergência. Como fazer, em que local colocar e, acima de tudo, facilitar a nossa vida. Então, vem para o vídeo. Olá, bem-vindos ao canal Dinheiro Cristão. Eu sou Deniane Rangel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre reserva de emergência. Um tema muito importante que vai facilitar muito a nossa vida. Então, nós vamos meditar em cima da palavra do Senhor em Gênesis, do capítulo 41, do versículo 47 até o 49, que diz assim: E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Aqui a palavra bem clara, todos conhecem a história de José, todos conhecem o sonho que ele interpretou de Faraó, um sonho profético sobre a nação do Egito, sobre o mundo naquela ocasião, que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E aqui que é a nossa lição. Esse é o exemplo que nós temos que trazer para a nossa vida. Exemplos tirados da palavra do Senhor. Porque se nós meditarmos aqui, a gente vive a nossa vida da melhor forma possível, de maneira maravilhosa. E aqui José deixou esse grande exemplo para nós de reserva de emergência. Ele sabia que ali naquele período iria ter os 7 anos de fartura, que foi o sonho que ele teve, né? As vacas gordas, e todos conhecem essa passagem da Bíblia, né? Não vou entrar muito a fundo aqui, porque a maioria das pessoas conhecem, e se vocês ainda não conhecem, meditem em Gênesis 41, todo o capítulo que vai falar sobre o sonho de José, sobre essa questão aí que ele fez a reserva e deu tudo certo. E isso a gente tem que trazer para a nossa vida, esses exemplos que o Senhor deixou para nós. Por quê? José teve o sonho profético que a nação iria ter 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então, no período da fartura, como foi lido aqui, José guardou o mantimento nas cidades, o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Então, ele fez a reserva de emergência. Ele não pensou que aquilo foi um sonho normal. Ele realmente sabia que aquilo era profético, sabia que os 7 anos de escassez viria, e ele se preparou. E ele preparou o Egito para passar por esse período de escassez. Então, não é diferente na nossa vida. Quando estamos em um período melhor, um período em que podemos guardar, podemos fazer a nossa reserva, nós temos que fazer. Porque a escassez virá, o imprevisto virá, e como que nós estaremos diante de imprevistos, diante de escassez? Então, aqui, para as pessoas que têm um salário fixo, para os autônomos que têm a sua retirada, o seu prolabore, então aqui é muito claro, muito simples, né? Quando vocês receberem, né, os seus pagamentos, os seus salários, reserva uma parte para juntar, para guardar, para investir em um lugar seguro para o futuro. Por quê? Se você é um dizimista, você sabe que tudo que é seu está guardado pelo Senhor, você sabe que o Senhor vai repreender o devorador da sua vida, a palavra nos garante isso, nós temos o respaldo na palavra, mas tudo isso não impede da gente passar por dificuldade. Dizimista também tem escassez, dizimista tem dificuldade. E o que nós temos que fazer? Pegar esse exemplo de José. José guardou tudo que ele pôde, ele estocou, ele fez a reserva dos mantimentos, do trigo. E então, eu vou trazer para vocês a palavra de Deus que está lá em Gênesis 41,
do versículo 53 em diante, eu vou falar para vocês aqui. Então, acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Por que havia pão na terra do Egito? Porque José fez a reserva. José guardou o mantimento. Então, não é diferente na nossa vida. Quem tem o seu salário, quem tem o seu prolabore, sua retirada, que pode, porque às vezes, né, tem pessoas, né, que nem tem salário, que vive de bico, que vive de biscate, que mal dá para fechar a conta do mês, né? O dinheiro acaba e sobra mês, né? O dinheiro termina e o mês continua, né? A maioria dos brasileiros, né? Infelizmente, é uma realidade, né? Que não adianta a gente tapar o sol com a peneira. A maioria vive dessa forma. Mas nós que somos dizimistas, fiéis, vocês que acompanham esse canal, né? Se você ainda não é inscrito, né, se inscreve, né, para poder você receber os próximos vídeos, para poder o YouTube, né, levar esses vídeos para mais e mais pessoas que estão precisando, né, desse alerta, desse conhecimento. E se vocês também estiverem gostando do vídeo, deixa seu like, que vai ser muito bom para a gente, para o crescimento desse canal. Mas voltando aqui, continuando com a nossa reserva, nós temos aqui uma questão muito importante. Onde colocar a reserva? Porque no caso aqui de José, ele estocou, era mantimento, era alimento, ele estocou tudo certinho. Veio os 7 anos de escassez, de fome, todas as terras ao redor do Egito passavam fome, mas o Egito estava protegido porque o José tinha feito a reserva dele. E o Egito passou a vender para as outras cidades, para as outras terras, né? Como está escrito aqui em Gênesis 56, que vai dizer assim, ó, havendo pois fome sobre toda a terra, abriu José tudo que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Então, José ali foi um grande homem de Deus, foi uma pessoa revolucionária, uma pessoa de confiança, né, de Faraó. Tanto é que Faraó, né, colocou ele ali num alto poder ali, colocou ele como governador, porque a atitude dele, ele teve visão, ele olhou lá na frente, ele não viu somente que haveria 7 anos de fartura, todo mundo se dando bem, ele se preocupou com o futuro. E nós também temos que nos preocupar com isso. Por quê? O que acontece? Você que tem o seu salário, você que tem sua empresa, seu comércio, seu empreendimento, que tem sua retirada, e mesmo assim você consegue sobreviver, pagar suas contas direitinho e ainda sobra, vamos investir, vamos fazer uma reserva. E aonde que você deve investir? Aqui, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Selic, que é a taxa-mãe da economia, está em 13,75. Tudo quanto é investimento que você for fazer, a maioria dos investimentos, eles são atrelados a essa taxa. Então, na hora de você pegar um empréstimo, isso é terrível, porque você vai pagar um juro altíssimo. Mas na hora de você fazer um investimento, isso é maravilhoso. Por quê? Porque essa taxa Selic vai te garantir que você vai ter um retorno de 13,65, que é o CDI, né? E o que acontece? Quando você investe, de pouquinho em pouquinho, vai guardando, quando tem um imprevisto, você já tem aquele dinheiro ali que vai te socorrer. Então, muitas pessoas recorrem à poupança, que é o método mais tradicional que nós temos, seguro, né? Só que tem um probleminha a poupança, que eu vou alertar para vocês. Vocês que coloquem seu dinheiro na poupança já devem saber, com certeza, que a poupança ela rende no aniversário. Se você colocar ela no dia 10 e quando chegar no dia 5 do mês seguinte você precisar daquele dinheiro,
aquele dinheiro não rendeu nada, porque a poupança só rende no aniversário. Então, para vocês fazerem uma reserva de emergência, né? Aconselho, né? Se vocês quiserem, né? Se vocês puderem, invista em um CDB de liquidez diária, né? Existem vários bancos digitais que vocês conhecem por aí. Tem CDB, mas vocês têm que escolher simplesmente assim, ó, pagando no mínimo 100% do CDI. Por quê? O mínimo que vocês podem pedir de taxa de retorno é esse. Por quê? Tem muitos bancos grandes que vão te pagar 80%, 90%, aí você vai perder dinheiro. Então, nesses bancos digitais, PagBank, Banco Inter, né, principalmente que não paga nada, você não tem taxa nenhuma, é um banco muito bom, né? Eu estou falando do Inter aqui, mas ele não patrocina meu canal, não. Eu estou falando porque ele é bom mesmo. Escolham um CDB que pague 100% do CDI e que tenha liquidez diária. O que significa liquidez? Liquidez é quando você pode pegar aquele dinheiro na hora que você precisa. Precisou, aquilo ali está disponível. Só que tem um porém. Às vezes, o CDB de liquidez diária, dependendo do banco que você pegue esse CDB, que você invista esse CDB, ele pode demorar assim, se for o final de semana, às vezes ele pode só liberar na segunda-feira, entendeu? Então vocês têm que verificar direitinho essa liquidez, se realmente vocês conseguem sacar no mesmo dia, até umas certas horas. O Banco Inter acho que saca até 9h55 da noite. Então, é porque vocês têm que colocar esse dinheiro no local de rápido acesso, que vocês possam colocar e tirar numa emergência, certo? Estamos tratando aqui de reserva de emergência. Um carro quebra, um pneu fura, né? Uma pessoa fica doente, é dinheiro, é remédio, é exame. Então, vocês têm que estar preparados, porque imprevistos acontecem. Nós temos um Deus que nos guarda, que nos livra, que nos protege. Nós que somos dizimistas somos também guardados, nossas finanças estão protegidas. Quando você faz uma reserva, reservando aquele pedacinho daquele dinheiro para esse tipo de coisa, um imprevisto, uma coisa legal, às vezes, que você queira comprar e ele, às vezes, não vai ter o dinheiro, então, se você já vem juntando ali de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. O CDB do Banco Inter, vocês que acreditem ou não, é a partir de R$ 1. Então, vocês podem ir botando 10, 20, 30 e vai juntando ali, devagarzinho, devagarzinho, e vai montando a reserva de vocês. Entendeu? É super fácil, super prático, é melhor do que poupança. Mas, se vocês estão acostumados com a poupança, às vezes tem pessoas que não gostam de mudar, que preferem a poupança, coloquem na poupança. Só que vocês têm que ficar sabendo que a poupança rende muito menos e ela só rende no aniversário, e no CDB ele vai rendendo de pouquinho em pouquinho todo dia. Todo dia você vai lá ver um centavinho, 2, 10, 20, você vai ver o dinheiro aumentando. Mas isso é para quem tem uma renda, quem pode tirar esse pouquinho para ir guardando, reservando. Então, aqui é uma dica desse canal. Por quê? A nossa função aqui é explicar, é levar conhecimento para vocês e de forma geral, porque nós evangélicos, dizimistas, nós temos que estar acompanhando a mudança, né, do mundo. Então, tipo assim, antigamente a gente guardava no colchão, a gente guardava na poupança, e hoje tem vários e vários tipos de investimento que a gente pode fazer. Mas eu estou aqui tratando somente desse CDB, porque é o mais simples, mais rápido, entendeu? Aí vocês vão ver, eu coloquei um dinheiro e eu retirei e foi descontado imposto de renda. Mesmo que você descontado esse imposto de renda, se você fizer o cálculo em comparação com a poupança, ele sempre vai render mais que a poupança. Mas é só uma dica. Se vocês quiserem, fiquem na poupança. Se vocês quiserem, invista no CDB. Mas o importante é vocês não esquecerem de fazer a reserva de emergência de vocês. Tanto dizimistas,
tanto dizimista autônomo, tanto vocês que entraram nesse canal hoje, que ainda nem são dizimistas, de repente podem nem ser evangélicos ainda. Então, façam as suas reservas, guardem para o futuro, porque imprevistos acontecem. De pouquinho em pouquinho, quando você vai ver, você já tem um dinheirinho bom. Então, vou deixar aqui para vocês uma indicação do meu vídeo Como o autônomo deve dizimar. Eu vou deixar aqui na tela final, depois vocês vão dar uma olhadinha que vai tirar muitas dúvidas para os autônomos. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.